Olá, hoje é quarta-feira, 29 de maio e o Band Entrevista está no ar. Aqui ao meu lado, o jornalista Roberto Medeiros. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectador. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Band Entrevista. E a nossa entrevistada de hoje é a infectologista Vanessa Mello, que vai falar aqui de um método preventivo ao HIV. É isso mesmo, não existe vacina, mas já existe prevenção, Roberto. Isso é muito interessante. E a gente já começa o programa hoje falando de uma notícia triste, que foi ontem o velório e o enterro do nosso Gabriel Diniz, né? Morto precocemente com uma queda de avião. A gente noticiou no programa de ontem aqui. E hoje nós vamos mostrar como foi o velório. Nossa repórter Rayane foi a João Pessoa, cobriu nacionalmente. Ela que fez todas as entradas para a programação nacional. Durante toda a nossa programação de ontem, nosso diretor Jackson Damasceno também trouxe detalhes exclusivos no Seu Brasil Urgente, depois o da Atena entrou nacionalmente e hoje a gente vai mostrar aqui também como foi comovente este velório. Confira aí agora as imagens. O corpo do cantor Gabriel Diniz chegou a João Pessoa na madrugada da terça-feira de avião. Do aeroporto, seguiu para um centro de velório e em seguida para o ginásio Ronaldo Cunha Lima, o Ronaldão, localizado no bairro Cristo Redentor, na capital paraibana. A chegada aqui aconteceu pouco depois das 4 da manhã. E as primeiras horas do velório foram reservadas para a família. O contato foi de 11h30, mas não foi comigo, foi com a Carol, a namorada dele. A gente estava indo a uma praia e já tinha combinado com ele para ele encontrar com a gente lá. Então estava tudo certo. Às 1h40 mais ou menos, quando um funcionário da banda ligou e perguntando notícias dele, e essa pessoa nunca liga para mim e perguntando o que é que estava acontecendo com o Gabriel e mostrou umas fotos, a ficha caiu, assim, o gelo caiu, né? Do lado de fora, os fãs começaram a se reunir ainda na noite da segunda-feira. Quando eu estava no festeja, no show dele, eu disse pro meu primo, ele vai tocar na minha formatura, você vai ver. E na outra semana, a gente fechou o contrato e eu não, na verdade, eu não estou nem acreditando que realmente ele faleceu. Não consigo imaginar quem vai substituir, acho que é meio que impossível isso. A organização era semelhante à montada nos eventos em que Gabriel se apresentava, mas desta vez não haveria a alegria de sempre. Uma área foi reservada para a família e do lado ficava o local pelo qual passariam os fãs. Apesar da tristeza da despedida, a irreverência de Gabriel estava estampada em um mural, com fotos da carreira e da vida pessoal do cantor. A alegria tão característica também esteve presente em cada vida contagiada pelo artista. Por coincidência, eu morava no mesmo bairro e eu vivia dizendo para mim mesma que eu ia botar uma carta para ele. Porque nesse momento ele era um conforto, sabe? Porque o Brasil está passando uma fase, nós vivemos uma fase difícil há muitos anos. E ele era um conforto, ele era um grito ele era desprendido de orgulho, de tudo. Então, com a ida dele, a gente fica órfão, a gente fica triste. E eu me dou o direito de sentir essa dor. Parece que eu perdi um filho, sabe? Realmente eu nunca senti tanto a morte de um artista como o de Gabriel, tanto por ser da terra, como também por ser uma pessoa muito querida, que sempre acolheu todos aqui, sempre levou o nome da Paraíba no peito com orgulho. E foi realmente uma surpresa, um baque que tenho certeza para todos. Trabalhei com o pai dele, Sr. Cisinato, numa empresa que era de telecomunicação. E assim, eu vi esse menino praticamente começando a dar os primeiros acordes de violão e eu tenho uma grande amizade pelo pai dele. Então, pra gente em peso, a Paraíba, o Brasil está de luto. Ao lado do caixão, a namorada Caroline Calheiros recebia o conforto da família e de amigos. A jovem de 25 anos aguardava a chegada do artista para celebrar o aniversário dela. Ele estaria voltando de um show em Feira de Santana e por isso teria pego o avião. A rotina de estradas, viagens e shows deixava todos preocupados. Eles realmente estavam planejando casar, ele já estava construindo a casa dele. Gravidez não é verdade? Não procede. A despedida prematura deixou o Brasil sem um dos seus mais irreverentes artistas. Realmente muito comovente este velório. Rayane Guedes
trouxe aí com muita exclusividade para a Band, nacionalmente aqui, parabéns Rayane, um velório que trouxe não só para os fãs, mas para todo o Brasil, que sentiu a perda de Gabriel, que aos 28 anos de idade, deixa aí a família, deixa a namorada, mas deixa uma legião de amigos, uma legião de fãs. As redes sociais, durante todo o dia de ontem, foi de homenagens, na verdade, desde a segunda-feira. Artistas como Safadão, Fátima Bernardes, colegas cantores como Dorival Dantas, usaram as redes sociais para externar o quão foi grande a perda desse jovem cantor que deixou aí realmente muita saudade. Mas, Roberto, vamos voltar às nossas notícias, porque a Petrobras anunciou investimento acima de 700 milhões no Rio Grande do Norte. Pois é, Rodrigo, a Petrobras, pelo menos é uma boa notícia, né? A Petrobras disse que vai investir 790 milhões de reais, cerca de 198 milhões de dólares aqui no Rio Grande do Norte. E aí o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, além de garantir esse investimento, ele garantiu que vai ser retomado investimentos na refinaria Clara Camarão e que os poços do Rio Grande do Norte, né? Que é aquela refinaria do querosene, do QAV, né? Do querosene de aviação. Então, assim, a gente vai voltar a ter investimento na refinaria e também nos postos, dos 60% dos postos do Rio Grande do Norte que voltam a produzir com toda a força. E isso é muito bom, não só para a economia, mas até porque a gente sabe que a maioria desses municípios sobrevive dos royalties e com esses investimentos a gente sabe que vamos ter brevemente a retomada do crescimento nesses municípios e no nosso estado. O anúncio foi feito à governadora Fátima Bezerra ontem, durante uma reunião que aconteceu na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, e lá foi assegurado à governadora esse investimento, e a governadora estava no Rio de Janeiro justamente para tratar da presença da Petrobras, de mais ações da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Presença essa que a gente já comentou aqui no programa várias vezes e que vai ser mantida em Mossoró, mesmo com a venda dos campos maduros lá, e a Petrobras já tinha garantido que continuava com sua presença aqui no Rio Grande do Norte e agora com mais investimentos, coisa boa, não é, Roberto? Isso é excelente. A outra notícia também que chamou a atenção ontem, no final da tarde, foi, pela manhã houve um encontro do presidente Bolsonaro com os presidentes das casas, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre do Senado e também com o Dias Toffoli do STF. E aí, depois dessa reunião, foi entregue pelo Onyx Lorenzoni uma carta a Davi Alcolumbre solicitando que mantivesse o COAF no Ministério do Ministério da Economia. E os próprios ministros, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o ministro Moro, solicitaram que o Congresso votasse, que o Senado votasse pela manutenção do que tinha sido votado já pela Câmara. E por que isso? Porque no próximo dia 3 de junho, a medida provisória 870 vai expirar. E ela expirando, teria que voltar a ser tudo como era, ou seja, não passaria a história de reduzir de 29 para 22 ministérios, porque isso foi aprovado já na Câmara, mas se não fosse aprovada agora essa medida pelo Senado, estaria correndo o risco de não ter aprovado toda a mudança da reforma administrativa. E aí, com isso, o governo recuou, solicitou que o COAF continuasse lá no Ministério da Economia. Por quê? Porque o governo se acha vencedor. Ele conseguiu 95% dos pleitos serem aprovados e também, além disso, ele consegue manter o COAF com ele, apesar de não ir para o Ministério da Justiça, mas vai continuar no Ministério da Economia. Falar agora de São João, estamos chegando no mês de junho e hoje a Prefeitura lança o seu São João às 9 horas no Hotel Majestic com a programação aí muito extensa, trazendo Xande, trazendo grandes atrações
para que Gabriel Diniz ia ser uma das atrações, e vai ter que ser modificada agora, mas vai ter esse lançamento. Já tem confirmado, além de Xande Avião, Zezé de Camargo e Luciano, e outras atrações que estão sendo cooptadas para que possam vir para o nosso São João, que vai acontecer aqui no entorno da Arena das Dunas, mas também terá outros polos em toda a cidade do Natal. O prefeito Álvaro Dias está apostando, como já vinha sendo apostado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, e agora pelo prefeito Álvaro Dias, em relação ao carnaval, está apostando em fazer um São João diferente, um São João que volte a ser como já foi aqui em Natal, em velhas épocas excelentes, como era da época da Festa da Esmeralda, da festa lá do Forró do Aquino. Então, é uma volta do São João que não tem, um resgate do nosso São João. Esses São Joões eram muito bons. E falando em São João, a gente lembra logo de milho, e vamos mostrar uma matéria aí, porque a Feira de Milho, que acontece ali na Central de Abastecimento da Agricultura Familiar, já está acontecendo. A gente traz essa matéria agora para você. Nesse período, é tradição, tem que ter milho. Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar, ao lado da Ceasa, as vendas do principal ingrediente do período junino já começaram. Ano passado eu vim e comprei a 35 a mão. Hoje eu estou comprando a 25, R$10 a menos, né? Eu venho de Pirangi, praia, para comprar o milho aqui. As espigas são disputadas e analisadas uma a uma. As donas de casa procuram qualidade e preço baixo. O valor da mão do milho, que corresponde a 50 espigas, está mais barato em relação ao ano passado, cerca de 40%. O preço está variando entre R$20 e R$25. As chuvas que caíram este ano garantiram um crescimento na produção. O milho está vindo de Goianinha, está vindo de São José de Timbu, de Monte Alegre, de Colbert, entendeu? Vem também de Touros, entendeu? Paraíba, entendeu? Toda a região aqui, entendeu? O preço está bom de milho. Está custando R$25 a milho bom, e o milho mais fraco é 20. E o terceirinho é 15. A expectativa dos comerciantes é que as vendas este ano aumentem 80%. A feira vai até o dia 1º de julho. Tempo suficiente para garantir que ninguém deixe faltar na mesa as deliciosas comidas de milho, típicas dessa época do ano. São João que não tiver milho, não tiver pamonha nem milho, não é São João. Verdade, viu? Eu concordo com ela. São João sem pamonha, sem canjica. E sem um milhozinho assado também. E cozido. Não é São João, não é, Roberto? É verdade. Mas também tem uma novidade. Hoje, às 10 horas, daqui a pouquinho, lá no Imirá Plaza, o vereador Fúvio Mafaldo vai lançar um aplicativo Fiscalize, Fiscalizze, fiscalize.com, que é uma forma de puxar o munícipe para resolver os problemas que ele encontra na sua cidade, ele denunciando, ele mandando informações através desse aplicativo sobre os problemas que ele tem na sua rua, como falta de energia, como buracos e outros problemas que você pode ter, e sugestões também que possam ser recebidas e absorvidas pela Câmara Municipal e, consequentemente, levadas ao nosso Executivo para ser resolvido. Nós falávamos ontem no programa aqui de uma atitude parecida do deputado Kelps na Assembleia Legislativa, através do aplicativo. Chamamos a responsabilidade da Câmara e parece que o vereador Fúvio tinha escutado o programa. Que por sinal do mesmo partido, né? Isso, está trazendo esse site, que aqui, se a gente for falar, vai ser redundância de dizer da importância de aproximar, e agora com esse site o cidadão vai poder mostrar lá o buraco na sua rua, a sua luz apagada, fazer essa reivindicação. Então, Roberto, parabéns ao vereador Fúvio por essa iniciativa de aproximar, mais uma vez, a sociedade da Câmara Municipal. É isso mesmo. E o nosso Banda Entrevista vai chegando agora a um pequeno intervalo, porque na sequência a gente entrevista aqui a doutora Vanessa Mello, infectologista. Não sai daí que o assunto é muito importante. Estamos de volta com o Banda Entrevista, conversando aqui com a infectologista Vanessa Mello. É isso mesmo. Bom dia, doutora Vanessa. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Banda Entrevista. Já lhe perguntando, não existe vacina, mas agora existe como prevenir o HIV, é isso? Sim, existem várias estratégias, né, já adotadas de prevenção ao HIV, tá? Por exemplo, métodos de barreira, né? O preservativo, a camisinha,
Era uma estratégia altamente eficaz, né, já recomendada, né, mundialmente. Existe também a ideia de tratamento como prevenção, ou seja, quando a gente trata um paciente portador de HIV, a gente consegue baixar a carga viral dele, ou seja, a quantidade de vírus circulando no sangue, a ponto desse paciente não transmitir o vírus. Chama indetectável. Indetectável, exatamente. Existem outras estratégias, por exemplo, se um profissional de saúde sofre algum acidente com material biológico, ele tem também a oportunidade de procurar um serviço de saúde especializado e fazer uso de um medicamento e toda uma estratégia de prevenção chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição. PEP, sem o R. Sem o R, tá? Esse PEP é para aquele que teve um relacionamento, uma exposição com alguém, não sabe ou não tem referência, não sabe e está no risco. Isso, uma exposição ocupacional também, profissional, uma exposição sexual ocasional, né? E também uma forma também de prevenção é quando a gente trata a gestante, né? Se tem uma gestante que é portadora do vírus, a gente trata essa gestante também com a intenção de impedir a transmissão do vírus para o bebê. Existe também a profilaxia pós-exposição nos casos dramáticos de violência sexual. Então, o paciente vítima de violência sexual pode procurar um serviço de saúde também para tomar um medicamento. Doutora Vanessa, o PEP funciona como uma espécie de pílula do dia seguinte? A PEP sem o R, né, que é a profilaxia pós-exposição, ela funciona para prevenir o HIV. Mas nessa abordagem, a gente também usa outros métodos, né, de prevenção contra outras infecções que podem ser transmitidas na relação sexual. Por exemplo, gonorreia, sífilis, clamídia, tá? Então, é um método que a gente já usa há alguns anos. E desses métodos, o mais recente é a PrEP. Que é esse que a gente vai abordar aqui, que na verdade é uma medicação que você toma diariamente e fica imune a isso? Como é que funciona o PrEP? A PrEP é desculpa. A profilaxia pré-exposição, tá? PrEP significa profilaxia pré-exposição. É uma estratégia de prevenção ao HIV, tá? Que ela usa vários artifícios. O aconselhamento, a testagem do paciente. Então, esse paciente fica vinculado ao serviço de saúde e ele é periodicamente testado para as principais infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, sífilis, hepatite B, HIV. E esse paciente, ele também vai receber um medicamento. O nome do medicamento é Truvada, tá? Ele é um medicamento que o paciente vai tomar um comprimido uma vez ao dia, enquanto ele estiver numa situação de maior vulnerabilidade. E quem é que pode tomar a PrEP? Ótimo. Existe uma população que ela está mais vulnerável, né? Então, ela está numa situação onde a chance dela adquirir o vírus é maior. Por exemplo, são 4 grupos populacionais, tá? Homens que fazem sexo com homens que têm relação sexual sem preservativo, tá? Então, é um grupo. População trans, profissionais do sexo, homem ou mulher, e o soro negativo, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, mas num casal soro diferente, né? Onde um é positivo, portador do vírus, e o outro é negativo, essa pessoa que é negativa, ela também se beneficiaria da PrEP. Então, é basicamente esse grupo. Doutora Vanessa, quem está em casa, está ouvindo a senhora falar do PrEP, da PrEP, e tem interesse em buscar informações ou, de repente, ir para essa primeira consulta, como é que pode fazer? Olha, a PrEP é um serviço que, inclusive, nós estamos completando o primeiro ano, né, ontem, aqui no nosso estado. Ontem, exatamente, nós comemoramos, estamos de parabéns mesmo. O Brasil, ele já usa a PrEP já desde 2017, assim, na rede pública de saúde, né? Mas é gratuito. A distribuição do medicamento? O medicamento é gratuito, o atendimento é gratuito, tá certo? Aqui no nosso estado, ele é feito no Hospital Giseuda Trigueiro, tá? Dentro do serviço do Hospital Giseuda Trigueiro, nós fazemos a testagem desses pacientes,
nós fazemos o aconselhamento, nós entramos em acordo com o paciente se ele se beneficiaria ou não, e o paciente sai de lá, após a visita na nossa farmácia, já com o medicamento. E aí ele recebe esse medicamento todo mês, que ele vai ficar tomando esse medicamento uma vez por dia. O primeiro retorno do paciente é mais breve, tá? Porque a gente precisa avaliar se esse paciente se adaptou à medicação, e esse retorno normalmente é com um mês. Após esse primeiro retorno, o paciente fica recebendo 4 meses de PrEP. E aí ele fica retornando a cada 4 meses. Mas aí ele para de tomar o medicamento ou ele vai ter que tomar esse medicamento para o resto da vida? Como é essa? É uma dúvida que todos têm, realmente. A gente recomenda a PrEP quando o paciente está numa situação de maior vulnerabilidade. Então, veja, tem pacientes que eles persistem anos nessa situação de maior exposição, de não adaptação ao preservativo, né, que é o principal método de barreira. E tem pacientes que podem ficar nessa situação por pouco tempo, meses, né? Então, depende de que momento aquele paciente está. É um medicamento altamente seguro. Existem contraindicações? Normalmente, os pacientes que têm alguma doença renal, né? Renal que comprometa a função renal, não é cálculo renal, por exemplo, que muitos confundem, né? Ou alguma doença óssea. Esses pacientes a gente precisa analisar com mais cuidado, tá? Mas, no geral, são medicamentos seguros, são medicamentos em que a gente vai monitorar durante o acompanhamento desse paciente em relação aos efeitos adversos, que normalmente são associados a qualquer início de tratamento. Então, um pouquinho de intolerância gástrica, um pouquinho de vontade de vomitar. Tontura também? Como? Tontura? Poucos relatam tontura, a maioria realmente relata intolerância gástrica. Então, aumento de flatulência, um pouquinho de distensão abdominal. E quando isso ocorre, normalmente ocorre nos 15 primeiros dias. Então, eles se adaptam muito bem. No geral, eles se adaptam muito bem. Doutora Vanessa, por ser no Giseuda, que é um hospital que a gente sabe que é referência no tratamento do HIV, que quem está internado lá com esse problema, existe uma resistência das pessoas irem fazer essa primeira consulta lá e explica para quem está em casa como é, aonde é, se é lá onde esse pessoal está internado, se existe um ambiente, um ambulatório específico para isso, como é esse atendimento? Em todo o Brasil, né, a PrEP, o Ministério da Saúde recomenda que seja feito no serviço de atendimento especializado. Então, é feito nos SAIs, certo? É um serviço de ambulatório que tem normalmente nesses hospitais de referência que tratam HIV, mas também tratam outras doenças infecto-contagiosas. Então, no Giseuda, a gente também trata outras doenças além do HIV. No início, a gente percebe uma certa resistência, não é? do usuário da PrEP em ter que se deslocar até lá. Mas o benefício é tão maior frente a essa barreira que eles enfrentam inicialmente, e quando eles chegam, eles são tão bem acolhidos. Veja, eles passam por uma entrevista com a enfermeira, depois eles passam pelo médico, que no caso sou eu, a doutora Mônica Bey, somos nós duas responsáveis pela PrEP no estado, e depois esse usuário passa por um aconselhamento na farmácia, onde eles também tiram as dúvidas junto à farmacêutico. Então, depois que eles quebram esse primeiro barreira, digamos assim, eles têm uma excelente adesão. Se a pessoa quiser ir, mas assim, não, eu vou fazer uma ligação antes para saber, para poder marcar, para poder agendar. Tem um número específico para isso? É agendado essa consulta? Como é que é feito? Excelente. A demanda ela é espontânea, ou seja, se você acha que você pode se beneficiar, que você está numa situação de maior vulnerabilidade em relação ao HIV, você pode buscar ativamente o hospital, o Giseuda Trigueiro. Ou você pode ligar para um número que a gente forneceu agora, acho que vai ser passado aí para vocês. Vai aparecer aí na tela agora o telefone do SAI, né, que é o número que você pode ligar para ter informações. Aí, olha, 3232-7958. E aí, com esse número, vocês procuram o serviço. Isso, apareceu aí na tela. E aí vocês procuram o serviço e vocês vão ser agendados, tá? A demanda é espontânea, não precisa de encaminhamento, porém há necessidade de um agendamento, porque a procura é muito grande, então a gente precisa organizar esse fluxo. Aí você falou de procura ser muito grande, quando a gente fala de demanda, tem a questão da quantidade de remédios que estão disponibilizados pelo Estado.
há uma quantidade suficiente, é razoável, ou se começar a haver uma procura muito grande, vai ter problema em relação a isso? Olha, até então, a gente já está com 1 ano de PrEP, a gente nunca teve nenhum problema em relação ao abastecimento. Nós estamos bem seguros de que é um programa que está sendo bem alimentado, tá certo? Não está faltando teste, a gente está conseguindo fazer a testagem, porque esses pacientes a gente precisa monitorar em relação a outras infecções sexualmente transmissíveis. Esse monitoramento, inclusive, ele é feito durante a consulta. Os pacientes são testados para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Então, não falta teste e até o momento a gente não teve nenhum problema em relação ao medicamento. Eu, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Toda vez que o paciente retorna nesses 4 meses, nos 30 primeiros dias, como a senhora falou, e de 4 em 4 meses, ele é testado, ele faz esse teste? Ele é testado, Rodrigo. Por quê? Porque existe uma coisa que está sendo monitorada muito bem pelo Ministério da Saúde, chamada compensação de risco. Então, a gente precisa saber se esse usuário de PrEP, ele está se infectando de outras ISTs. Então, a gente precisa monitorar, por exemplo... Que é uma coisa que é importante, o PrEP não faz com que você deixe de usar o preservativo. Exatamente, perfeita a sua colocação. Então, a gente recomenda, inclusive o usuário, ele sai da consulta com a recomendação de tomar vacina para hepatite B, por exemplo, né, que é uma doença que pode ser transmitida através de relação sexual. A vacina ela é fornecida em postos de saúde, é gratuita, tá? Então, a gente orienta, muitos não sabiam que tinham essa oportunidade de serem vacinados. Esse paciente, ele sai com preservativos, tá? Porque a gente deixa muito claro na consulta de que o preservativo ainda é o melhor método, porque além de prevenir o HIV, também previne as outras infecções sexualmente transmissíveis. E esse paciente, ele sai com medicamento para a prevenção da principal doença que a gente está vendo, que a gente está tendo um aumento muito grande. Rodrigo, para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, na população abaixo de 25 anos, triplicamos a prevalência de HIV. Nossa, no nosso estado. 3 vezes mais, é né? muita coisa. Então, a gente tem um grande problema de prevalência do HIV na população jovem. Né? Então, a gente precisa atuar. A gente melhorou, olha, o Brasil avançou bastante em relação ao tratamento. Hoje, tratar HIV, a gente trata, e o paciente que tem uma boa adesão ao tratamento, esse paciente tem vida normal. Namora, estuda, casa, trabalha, tem filhos, faz esporte. Então, esse paciente ele tem uma vida normal. Agora, a gente precisa avançar mais em relação à prevenção. Sai um trabalho no Brasil que apenas 55% da população faz uso adequado do preservativo, da camisinha. Então, essa população, ela se beneficiaria muito mais da PrEP. Olha, gente, final do nosso programa Band Entrevista, hoje com esse assunto muito importante. Queria agradecer a doutora Vanessa Mello por ter participado aqui conosco. Roberto, amanhã temos esse encontro marcado, né? Novamente, amanhã às 6h45 da manhã, esteja aqui conosco. Até amanhã aqui na tela da Band, com o nosso Band Entrevista. Bom Até dia. Lá. Bom dia.